Ana levantou-se de repente no meio da missa dominical na igreja matriz de Viana do Castelo. A sua voz ecoou como um trovão pelas paredes antigas cobertas de azulejos. Não aguento mais este fingimento. O pecado da homossexualidade está a destruir as nossas famílias e almas, e se o meu próprio filho mostrasse sinais eu mesma o afastaria para salvar a sua eternidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os fiéis viraram a cabeça para o banco do fundo onde João estava sentado, o rosto pálido, as mãos a tremer sobre o missal. Ninguém esperava que aquela declaração pública da mulher mais devota da paróquia fosse o começo de uma avalanche que exporia segredos enterrados há mais de 20 anos e deixaria toda a congregação muda de espanto. João sentiu o chão abrir debaixo dos pés. Aos 26 anos ele vivia em Porto como designer gráfico, mas voltava sempre aos fins de semana para não magoar a mãe viúva. A vida na capital era o seu refúgio, onde podia ser ele mesmo ao lado de Pedro, o professor de história que amava há 3 anos. Eles tinham-se conhecido numa exposição no Museu Serralves, conversas sobre a arte que se transformaram em jantares longos e beijos roubados junto ao Rio Douro. Pedro era paciente, compreensivo e repetia sempre que o amor não era escolha, mas João carregava o peso da educação católica rigorosa que a mãe lhe dera desde criança. Em Viana do Castelo, a vila conservadora, domingo as missas eram obrigatórias, os vizinhos comentavam tudo, e a mãe Ana era a estrela da paróquia, sempre a organizar terços contra o casamento igualitário e palestras sobre a família tradicional. Ele nunca lhe contara nada, escondia as chamadas e as mensagens, apagava fotos. Agora aquela frase dita em voz alta parecia dirigida a ele diretamente. Depois da missa a caminhada para casa foi silenciosa. A casa antiga na rua estreita cheirava a pão fresco e a cera de chão. Ana fechou a porta e virou-se para o filho, os olhos vermelhos, mas a voz firme. Tu não entendes, João, eu faço isto por ti, para te proteger do mundo que destruiu o teu pai. João parou, o coração acelerado. O pai Carlos morrera quando ele tinha 16 anos num acidente de viagem para o estrangeiro, segundo a versão oficial, mas João sempre sentira que havia algo mais. A mãe nunca falava dele com carinho, só com uma mistura de pena e raiva contida. Nessa noite, sozinho no quarto de infância com o crucifixo na parede, João ligou a Pedro em voz baixa. Ela disse aquilo na missa como se soubesse. Pedro do outro lado suspirou com carinho. Talvez seja hora de contares a verdade, meu amor, esconder só está a destruir-te. João hesitou, o dedo no botão de desligar. Ele pensava nas noites em que rezava sozinho aos 16 anos, pedindo a Deus que tirasse aqueles sentimentos pelo colega de turma que o fazia curar. Pensava na mãe que trabalhara como costureira para o criar sozinha depois da partida do pai, que ela dizia ter emigrado para o Brasil por trabalho. O sacrifício dela era enorme e ele não queria ser a causa de mais dor. Na manhã seguinte a vila fervilhava de rumores. Tiago, antigo amigo de infância, agora ajudante do padre, tinha visto uma foto antiga no telemóvel de um primo onde João aparecia demasiado próximo de um homem numa viagem a Lisboa. Tiago, devoto e ambicioso, decidiu fazer o que achava correto e contou ao padre António durante a confissão da tarde. O padre chamou Ana para uma conversa no presbitério. Ana ouviu as palavras do padre, os ombros tensos. Eu cuido disto, padre, não deixarei que o nome da família seja manchado. Mas dentro dela uma voz antiga gritava o segredo que carregava há 25 anos, desde o dia em que Carlos lhe confessara entre lágrimas que amava outro homem, mas que o padre os obrigara a casar para salvar as aparências. Ela aceitara o casamento por medo da vergonha da família e da igreja. Quando João nasceu pensou que tudo mudaria, mas Carlos nunca a amou verdadeiramente e acabou por partir quando o filho tinha 12 anos, deixando uma carta que ela queimara. A igreja ajudara a espalhar a história do acidente para evitar escândalo e em troca Ana tornara-se a voz mais alta contra tudo o que lembrava o marido. Fingia odiar porque o ódio protegia da verdade que a igreja cometera um erro grave ao forçar aquele casamento. João passou o dia a andar pelas ruas estreitas da vila cumprimentando vizinhos que agora o olhavam de lado. Encontrou-se com Tiago na praça. O amigo evitou o olhar. Fiz o que Deus manda, João, tu precisas de ajuda. João sentiu a traição como uma facada. Voltou para casa determinado a falar. Mãe, eu sou gay e amo um homem chamado Pedro. A reação de Ana foi estranha, primeiro choque, depois uma máscara de raiva que não chegava aos olhos. Não digas isso, vamos ao padre, ele tem retiros para jovens como tu. João viu a mentira e pela primeira vez questionou tudo o que a mãe lhe ensinara. Nessa noite, deitado na cama, ele tomou uma decisão arriscada. Ficaria mais uma semana para descobrir o que a mãe escondia, porque as lágrimas que ela derramara em silêncio na cozinha não eram só de decepção, eram de medo profundo. A semana avançou com tensão crescente.
Ana organizou uma reunião extra da paróquia para falar contra as leis modernas e João assistiu sentado ao fundo sentindo cada palavra como uma acusação velada. Em Porto Pedro esperava notícias preocupado com a saúde mental do namorado. João ligava todas as noites contando os olhares, os sussurros dos vizinhos, o peso que sentia no peito. Pedro dizia: fica forte, o amor é maior que o medo, mas João pensava no preço que a mãe pagara sozinha todos aqueles anos e no preço que ele pagaria se escolhesse a verdade. A decisão pesava como chumbo. No final da semana o padre marcou uma assembleia especial sobre valores familiares e Ana foi convidada a falar novamente. João sabia que algo ia explodir, mas não imaginava que seria o segredo dela que viria à luz primeiro. No dia da assembleia a igreja estava cheia, fiéis de todas as idades sentados em bancos de madeira rangendo o ar pesado com incenso e expectativa. Ana subiu ao púlpito vestido de preto simples, o cabelo preso num coque apertado. Ela falou com paixão habitual sobre a família como pilar da sociedade e sobre os perigos dos tempos modernos, mas desta vez a voz tremia ligeiramente quando disse que o mal entrava até nas casas mais devotas. João sentiu os olhares sobre si, Tiago sentado 2 filas à frente com ar satisfeito. Depois da fala o padre abriu para perguntas e um homem mais velho levantou a mão. Ana, e o teu filho parece distante da igreja ultimamente, há algo que devamos saber. O silêncio foi ensurdecedor. Ana hesitou um segundo, depois endireitou os ombros. Se o meu filho escolhesse o caminho errado, eu faria o que qualquer mãe cristã faria, rezaria e afastaria o mal para salvar a alma dele. João não aguentou mais, levantou-se, a voz clara e quando na nave. Mãe, eu escolhi o amor e o meu amor é por um homem. A congregação soltou um murmúrio coletivo, alguns persignaram-se, outros baixaram a cabeça. Ana desceu do púlpito, o rosto pálido mas os olhos cheios de uma determinação feroz. Não é verdade, João, tu estás confuso, vamos para casa falar. Mas João não se mexeu. Eu sei que tu finges odiar isto há anos, mas por que meio que te obriga a isto? Ana parou no meio do corredor, as mãos a tremer. A assembleia ficou em silêncio absoluto esperando a resposta. Nessa noite em casa a conversa explodiu. Ana chorou pela primeira vez em anos contando pedaços do passado. O teu pai não morreu em acidente, João, ele partiu porque amava outro homem e a igreja sabia desde o início. O padre António que nos casou sabia que Carlos era diferente, mas disse que o casamento o curaria, que Deus mudaria o coração dele. Eu aceitei por vergonha, por medo do que diriam na vila. Quando ele partiu deixei que a igreja inventasse a história do Brasil para não perder o respeito. Em troca eu tornei-me a voz contra tudo o que lembrava o meu sofrimento. Fingi odiar para proteger-nos a nós e para que ninguém descobrisse o erro deles. João ouviu atônito, o coração partido em 2. Então todos estes anos tu sabias o que eu sentia e ainda assim me pregaste o contrário. Ana baixou a cabeça. Eu tinha medo que tu sofresses como ele sofreu, sozinho e rejeitado. Mas agora vejo que o meu fingimento só te magoou mais. João saiu de casa naquela noite caminhando pelas ruas escuras ligando para Pedro. Eu contei tudo, ele sabe agora, mas o preço é alto, a vila inteira vai falar. Pedro respondeu com voz firme: vem para casa, aqui podes ser livre. João hesitou, pensando na mãe sozinha na cozinha a chorar o passado que ela enterrara para o proteger. A decisão de voltar ou ficar era dilacerante, ele amava Pedro, mas a culpa pela dor da mãe pesava como pedra. Nos dias seguintes a vila dividiu-se. Alguns fiéis pararam de falar com Ana, outros defendiam-na dizendo que ela era vítima. Tiago tentou aproximar-se de João para pedir desculpa, mas João recusou a mão estendida. A traição do amigo doía quase tanto como a revelação da mãe. Em Porto Pedro preparava o apartamento para a chegada de João, mas recebia chamadas preocupadas, o namorado estava dividido entre o amor e o dever familiar. João passou noites sem dormir relembrando conversas de infância quando a mãe o levava à missa e lhe ensinava que o amor de Deus era incondicional, mas o pecado separava as pessoas. Agora ele via a hipocrisia da igreja que obrigara a mãe a viver uma mentira e que agora enfrentava as consequências. Ele decidiu voltar a Viana uma última vez para uma conversa honesta antes de escolher o seu caminho. Ana esperava-o na cozinha com chá quente, os olhos inchados. Eu perdi o teu pai porque a igreja me disse para fingir que tudo estava bem, agora vejo que te perdi da mesma forma. João sentou-se ao lado dela, pegando na mão dela pela primeira vez em semanas. Eu não te perdi, mãe, mas não posso mais esconder quem sou. O preço que pago é a distância, mas o preço que tu pagaste foi maior ainda. Eles falaram até de madrugada sobre o pai, as cartas escondidas que Ana guardara e que João encontrou no sótão, confirmando tudo.
A decisão de João foi tomada. Ele voltaria a Porto com Pedro, mas voltaria a visitar a mãe em segredo para não a deixar sozinha contra a vila. O conflito interno continuava. Ele questionava se o amor verdadeiro justificava magoar a pessoa que mais o amara. A notícia espalhou-se pela vila como fogo em mato seco. Na mercearia, no café, na praça, as pessoas comentavam em voz baixa. A mãe devota que condenava os gays tinha um filho que admitira ser um deles. Ana perdeu o lugar no conselho da paróquia. O padre António evitou-a nos corredores da igreja. Ela passava os dias em casa costurando em silêncio, o rosto marcado por noites sem dormir. João em Porto tentava concentrar-se no trabalho, mas cada chamada da mãe trazia nova dor. Ela pedia-lhe para voltar para casa para rezarem juntos, para pensarem na família, mas ele recusava com gentileza. Pedro via o sofrimento do namorado e propunha uma viagem para clarear a mente, mas João recusava também, sentindo que fugir seria trair a mãe uma segunda vez. Um dia Tiago apareceu no apartamento de João em Porto, o rosto arrependido. Eu pensei que estava a fazer o bem pela tua alma, mas agora vejo que só causei dor. João olhou para o antigo amigo e sentiu pena misturada com raiva. Tu traíste-me, Tiago, mas a verdadeira traição foi da igreja que escondeu o passado do meu pai para proteger a imagem. Tiago baixou a cabeça. O padre sabia tudo desde o princípio, mas disse que era para o bem maior. João fechou a porta no rosto dele, mas a conversa ficou a ecoar. Ele percebeu que a decisão de ficar em silêncio sobre a sua identidade tinha sido errada, mas agora o preço era a ruptura com a comunidade inteira. Ana, por sua vez, enfrentava o ostracismo. Na missa de domingo sentava-se no banco de trás sozinha. As antigas amigas desviavam o olhar. Uma noite ela ligou para João, a voz quebrada. Eu fingi ódio durante anos para que ninguém questionasse o casamento falhado, e agora vejo que o ódio só destruiu mais. João ouviu em silêncio, depois disse: Mãe, eu perdoo-te, mas preciso de viver a minha vida com verdade. Ana chorou ao telefone, aceitando pela primeira vez que o filho não voltaria para o caminho que ela traçara. O conflito moral de João era profundo. Ele amava a mãe, mas não podia sacrificar o amor por Pedro para agradar à vila. Pedro propôs que fossem juntos visitar Ana num fim de semana neutro, mas João recusou com medo da reação da mãe. A pressão social aumentou quando o jornal local publicou uma nota discreta sobre debates na paróquia sem nomes, mas todos sabiam de quem se tratava. João perdeu um contrato de trabalho em Viena porque o cliente soube da história e preferiu evitar controvérsias. Ele questionou-se se valia a pena pagar aquele preço, mas ao olhar para Pedro a sorrir ao seu lado soube que sim. A decisão de escolher o amor foi tomada, mas o custo emocional era alto. Noites de insônia, dúvidas se a mãe estaria bem sozinha. Ana, por sua vez, começou a questionar a própria fé, visitando a campa do marido em segredo e rezando por força para aceitar o filho como ele era. A assembleia final aconteceu 2 semanas depois na sala paroquial lotada. O padre António chamou todos para uma conversa sobre unidade. Ana foi convidada a falar novamente, mas desta vez subiu ao palco com passos hesitantes. Ela olhou para a plateia onde João estava sentado ao lado de Pedro, que viera de Porto para apoiar. Eu condenei os homossexuais durante anos porque o meu marido Carlos era gay e a igreja me obrigou a casar com ele para o curar. Quando ele partiu, ajudaram-me a esconder a verdade, dizendo que morrera num acidente. Eu fingi ódio para proteger o nome da família e para que a igreja não admitisse o erro. O silêncio que caiu foi total. Ninguém se mexeu, ninguém tossiu. O padre António empalideceu no seu lugar, reconhecendo o próprio papel no passado. João levantou-se, abraçando a mãe em frente a todos. Mãe, tu não precisas mais fingir, eu estou aqui e o meu amor por Pedro é verdadeiro. A congregação permaneceu muda, alguns choravam, outros olhavam para o padre esperando uma resposta que não veio. Tiago baixou a cabeça envergonhado. A revelação expôs a hipocrisia coletiva. A igreja que pregava contra o pecado tinha encoberto um casamento falhado por conveniência. Ana desceu do palco abraçada ao filho pela primeira vez em anos, sentindo o peso sair dos ombros. O padre tentou retomar a palavra, mas as palavras falharam-lhe. A assembleia terminou em silêncio absoluto, os fiéis saindo um a um sem comentários. Nessa noite em casa, Ana e João falaram abertamente pela primeira vez. Ela mostrou as cartas antigas do marido confessando o amor por outro homem e o desespero por não poder viver livremente. João leu-as com lágrimas nos olhos, entendendo finalmente o sofrimento da mãe. Pedro esperava na sala ao lado, respeitando o momento. A decisão de João foi clara: ele viveria em Porto com Pedro, mas visitaria a mãe regularmente e ela aceitaria Pedro como parte da família. O preço pago foi alto, a reputação da mãe abalada, a relação com a vila fraturada, mas a liberdade conquistada valia tudo. Os meses seguintes trouxeram mudanças lentas mas profundas.
João e Pedro mudaram-se para um apartamento maior em Porto, recebendo Ana para o primeiro Natal juntos. Ela chegou nervosa, mas ao ver o filho feliz ao lado do namorado sorriu pela primeira vez sem culpa. A vila ainda comentava, mas alguns fiéis começaram a aproximar-se de Ana em privado pedindo conselhos sobre filhos que enfrentavam questões semelhantes. O padre António pediu reforma silenciosa e um novo sacerdote mais aberto chegou trazendo ar fresco à paróquia. Tiago pediu desculpas formais e João perdoou gradualmente, reconstruindo a amizade com limites. João refletia muitas noites sobre as escolhas. Ele escolhera a verdade pagando com distância da comunidade, mas ganhando paz interior. A mãe escolhera o fingimento durante anos para proteger o filho, mas agora via que a honestidade curava mais. Pedro foi o pilar constante, apoiando João nas crises de dúvida e celebrando as pequenas vitórias, como o primeiro jantar em família sem segredos. O casal passeava pelas ruas de Lisboa de mão dada sem medo, sentindo o sol no rosto como símbolo de uma nova vida. Ana encontrou conforto numa pequena comunidade de mães em situação semelhante online e começou a ler livros sobre fé e diversidade. Ela ainda ia à missa, mas sentava-se ao lado do filho quando ele visitava e rezava por aceitação verdadeira. O conflito interno dela terminou com a aceitação de que o amor de Deus era maior que as regras humanas. João aprendeu que o preço da autenticidade era alto, mas o preço do silêncio era ainda maior. No final de uma tarde ensolarada em Lisboa, João e Pedro caminharam junto ao Tejo de mãos dadas, rindo de uma piada antiga. Ana observava de longe com um sorriso sereno, sabendo que o filho estava bem. A jornada tinha sido dolorosa, cheia de traições, decisões difíceis e perdas, mas terminara com despertar e esperança. Será que fingir ódio para proteger a família foi a escolha certa ou apenas mais uma traição ao amor verdadeiro?